Arkady Timofeyevich acreditava que o filho o levava para um tratamento médico, mas ao chegarem ao destino, o velho se viu diante de um asilo para idosos e não pôde conter as lágrimas. Aquele homem que havia construído sua vida com as próprias mãos, de repente percebeu que seu futuro agora estava nas mãos de outros. Enquanto isso, sua casa, guardiã de tantas memórias familiares, se preparava para receber estranhos. A residência ficava na extremidade da vila, sólida e imponente, como se suas raízes se fundissem à terra. As paredes de madeira, escurecidas pelo tempo, ainda conservavam o calor com a mesma eficiência de 50 anos atrás, quando o jovem engenheiro civil, premiado com o terreno por seu trabalho exemplar na construção da usina local, cravava as primeiras estacas do alicerce. O telhado esverdeado, desgastado nas bordas, brilhava como esmeralda sob o sol da manhã. Os ornamentos talhados nas janelas feitos por Arkady seguindo desenhos de Elisaveta, davam um toque de delicadeza à construção austera. No quintal, 2 álamos se destacavam, um largo e frondoso, plantado no ano do nascimento de Gennady, e outro alto e esguio, como se esticasse os galhos para enxergar além do horizonte, marcado pelo nascimento de Timofei. Entre eles, um pomar de macieiras que o velho rejuvenescia a cada primavera, mesmo que a colheita já fosse mais do que suficiente para um homem que vivia sozinho. Fazia 7 anos que Elisaveta havia partido. Um derrame a levou de repente sem aviso. Na noite anterior, ela folheava álbuns de fotografias, murmurando lembranças com um sorriso nos lábios, até reclamar de cansaço e deitar-se mais cedo. Na manhã seguinte não acordou mais. A casa, assim como seu dono, ficou órfã. Nos primeiros meses Arkady vagueava pelos cômodos como uma sombra sem rumo, até que um gato branco com manchas cinzentas apareceu em seu alpendre. O animal, com sua postura altiva e o hábito de passar horas se lambendo na janela, ganhou o nome de Marquês. Desde então, os dias do velho passaram a seguir uma rotina silenciosa, mas reconfortante. Ele acordava com as primeiras luzes do dia, herança dos tempos em que o trabalho na construção começava ao amanhecer. Preparava um chá forte e desdobrava o jornal, que continuava assinando apesar dos jovens terem abandonado o papel em favor da internet. Lia as notícias franzindo a testa, enquanto o Marquês esfregava-se em suas pernas pedindo comida. Ah, você aí de novo, seu espertinho! Resmungava o velho, sem esconder o carinho, enquanto enchia a vasilha de ração. Pensa que eu não tenho mais nada para fazer além de te servir? Após o café da manhã, vinham as tarefas no jardim, plantio na primavera, capina e irrigação no verão, colheita no outono. A terra retribuía o cuidado, oferecendo frutos que Arkady dividia com os vizinhos, especialmente com Zenaida Petrovna, a viúva de seu companheiro de guerra, com quem outrora havia estendido linhas de transmissão por pântanos e florestas. À tardinha, ele se refugiava na oficina, um antigo galpão adaptado para marcenaria. Ali o ar era denso com o cheiro de madeira fresca, óleo de máquina e limalha de metal. Sobre a bancada sempre havia algum objeto esperando reparo. Um queimador a querosene, um banco de 3 pernas, um relógio de parede parado no tempo. As ferramentas, desde o plano herdado do pai até a furadeira elétrica presente do filho mais novo, estavam organizadas com precisão militar. Arkady podia encontrá-las de olhos fechados. Timofeyevich está em casa? Ecoou pela rua a voz trêmula de Zenaida Petrovna. Ele deixou de lado o banco que restaurava para o clube local e saiu ao encontro da vizinha, que seguria algo embrulhado em um pano junto ao peito. Entre, Petrovna, não fique aí na porta, convidou, segurando a porta aberta. A mulher entrou, resmungando baixinho, e depositou com cuidado o embrulho sobre a mesa. Ao desdobrar o tecido, revelou um velho ferro de passar soviético com cabo de madeira. Está me abandonando, meu velho companheiro, suspirou ela, acariciando o objeto como se fosse um filho doente. De manhã, tentava passar as roupas da vila inteira, mas não esquenta mais. Levaram para consertar, mas disseram que não aceitam coisa tão antiga que só serve para jogar fora. Mas eu não consigo, Timofeyevich, não consigo. Minha mãe me deu esse ferro no dia do meu casamento. Arkady pegou o aparelho, examinou-o com atenção e desparafusou a tampa lateral. Ah, Petrovna, onde é que ainda se faz coisa assim? Murmurou, ajustando os contatos com destreza. A resistência está intacta, só o fio que soltou. Vamos consertar, não é para menos. Já pensei que teria que comprar um novo, agitou-se Zenaida. Minha neta diz, vovó, para que guardar essa relíquia? Compre um moderno, com vaporizador. Mas eu não quero moderno. Esse aqui me serviu por meio século e ainda vai servir mais. Arkady sorriu por baixo do bigode. Era sempre assim, as pessoas traziam objetos com décadas de uso, pedindo que lhes devolvessem a vida.
Os técnicos de hoje apenas encolhiam os ombros, não tem conserto, compre outro. Tudo era descartável, até as memórias. Como se a história de uma pessoa pudesse ser jogada no lixo junto com um eletrodoméstico velho. Você tem razão, concordou Zenaida, como se lesse seus pensamentos. Hoje em dia fazem tudo para durar pouco. Quebrou, joga fora. E junto vai a lembrança. Mas nesse ferro está a minha vida. Lembro como passava as camisas do meu Nicolai, que Deus o tenha, antes dele ir trabalhar. Arcade apenas assentiu. Ele entendia. Cada objeto naquela casa carregava uma história, uma essência. A estante que ele mesmo havia construído em seus primeiros anos de casado. A mesa redonda onde celebraram aniversários e ajudaram os filhos com as lições. O relógio de cuco que Elisaveta adorava, que ela chamava de coração da casa. Terminado o concerto, ele plugou o ferro na tomada. A luz acendeu, e em poucos minutos o metal começou a esquentar. Pronto, Petrovna, seu velho soldado está de volta, brincou Arcade. Ainda tem muito serviço pela frente. Zenaida levantou as mãos, emocionada, e prometeu trazer pironque frescos à noite em agradecimento. Mais tarde, sentado na varanda com uma caneca de chá, Arcade refletiu sobre os filhos. Timofei ligava raramente, uma vez por mês, mas as conversas eram sinceras. Perguntava pela saúde do pai, contava sobre o trabalho em Praga, e entre linhas transparecia sua solidão. Depois do divórcio, o filho havia se fechado, mergulhando no trabalho. Igual a sua mãe, pensava o velho. Guardava tudo para si. Gennady aparecia com mais frequência, quase todo domingo em seu carro luxuoso. Às vezes trazia mantimentos ou remédios, mas a conversa sempre voltava ao mesmo ponto. Pai, por que insistir nessa casa enorme sozinho? São 5 cômodos. Para quê? Venda enquanto o valor está bom. Nós compramos um apartamento pequeno na cidade para você, com todas as comodidades. Ficará perto de nós, com hospitais por perto. Não vendo, respondi Arcade categórico. Eu construí esta casa com minhas próprias mãos. Lembro de cada tora que coloquei. Aqui a Elisaveta viveu. Aqui vocês dois cresceram. Sentimentalismo não enche barriga, retrucava Gennady. Na cidade você teria tudo. Televisão de tela grande, água encanada dentro de casa, não precisaria buscar no quintal. Arcade apenas balançava a cabeça. O filho não compreendia que uma casa não era apenas paredes, era memória, era vida. E isso nenhum apartamento moderno poderia substituir. De repente Arcade lembrou-se de como haviam construído a varanda. Timofei tinha apenas 12 anos, Gennady 17. Foi quando o pai decidiu que era a hora de iniciar os filhos nos trabalhos de construção. Gennady resmungava, dizendo que o verão estava sendo desperdiçado, que queria ir ao rio com os amigos, enquanto Timofei brilhava de orgulho. Afinal, confiaram a eles uma tarefa de homem de verdade. Gennady trabalhava rápido, mas sem alma, como se só quisesse terminar logo. Já o caçula acariciava cada tábua, cravava cada prego como se estivesse pintando um quadro. A varanda ainda estava de pé, clara e espaçosa. Arkady Timofeevich repintava-a toda primavera para que não envelhecesse. Sentava-se nos degraus e ouvia o rangido das tábuas do assoalho, como se sussurrassem histórias de outros tempos. Arkady Timofeevich, você mede a pressão regularmente? Perguntou Olga Nikitysha, a enfermeira do vilarejo, que havia passado para verificar o velho depois que a vizinha avisou que ele estava pálido. Medo, resmungou Arkady. Quando se lembra? Na nossa idade, advertiu Olga Nikitysha, embora fosse 20 anos mais nova, é preciso cuidar da saúde. Ontem mesmo, o Semyon Zlozel capinou as hortas, foi à sauna e na manhã seguinte não acordou. Todos nós vamos acabar assim, filosofou Arkady Timofeevich. Não vou ficar sentado entre 4 paredes esperando a morte chegar. A enfermeira apenas balançou a cabeça, anotou algo no prontuário e deixou novos comprimidos, ordenando que os tomasse de manhã e à noite. Naquela tarde, depois de consertar o telhado do celeiro, algumas telhas haviam rachado com as geadas do inverno. Arkady Timofeevich sentiu uma tontura estranha. O quarto começou a girar diante dos olhos, depois pareceu deslizar para o lado. Ele se agarrou ao encosto de uma cadeira, esperando que o mundo voltasse ao lugar, e afundou pesadamente na cama. Trabalhei demais, pensou. Ou será que era a pressão, como Olga Nikitysha tinha avisado? Marquis, percebendo que algo não estava certo, pulou na cama e se aninhou ao lado do dono, olhando com preocupação. Não se preocupe, irmão, murmurou Arkady Timofeevich, coçando o gato atrás da orelha. Ainda vamos viver um pouco mais. Mas o que será de você quando eu não estiver aqui? E da casa? Gennady vai vender, com certeza. Timofei está longe e nunca foi muito caseiro, não vai cuidar.
Os pensamentos giraram em sua cabeça como folhas de outono ao vento. Quanto tempo ainda lhe restava? 1 ano, 2, 5? Conseguiria chegar aos 80, como seu pai? Ou partiria mais cedo, como o avô, que aos 73 adormeceu debaixo de uma macieira e não acordou mais? Com essas reflexões, adormeceu sem se despir. Sonhou com Elisaveta, jovem vestida naquele vestido azul que usava quando ele a viu pela primeira vez nos bailes do clube. Ela estava à porta do quarto, sorrindo de forma enigmática, e apontava para a estante onde ficava o velho álbum de fotografias encadernado em couro gasto. Não esqueça, Arcacha, disse ela. Não esqueça. Arkaide Timofeevich acordou com os primeiros raios de sol. O sonho havia ficado gravado em sua memória com uma clareza surpreendente. Ainda via Elisaveta, indicando o álbum. O que você queria me dizer, Lizocha? Murmurou olhando para o lado vazio da cama, onde 7 anos antes, sua esposa ainda dormia. Tentou se levantar, mas o mundo girou em torno dele como um carrossel enlouquecido. O teto trocou de lugar com o chão, as paredes se inclinaram como o convés de um navio em tempestade. Seus dedos se agarraram à beira da cama como a um último ponto de estabilidade naquele universo descontrolado. Segure firme, Arkaide, não fraqueje, ordenou a si mesmo, cerrando os dentes. A segunda tentativa de se levantar foi ainda pior. A tontura juntou-se à náusea. O sangue latejava nas têmporas e o braço direito de repente tornou-se desobediente, como se não fosse seu. Gotas de suor brotaram em sua testa, e uma onda de medo frio percorreu suas costas. Era exatamente assim que tinha começado com Elisaveta. Ela também reclamara de tonturas, mas não dera importância. Só estou cansada, dissera quando ele sugeriu chamar a enfermeira. À noite deitou-se e não se levantou mais. A memória trouxe a imagem com crueldade. Elisaveta, sempre tão ativa, de repente impotente, com o rosto contorcido, tentando dizer algo, mas da garganta só saía um balbucio incompreensível. Seus olhos, aqueles olhos castanhos nos quais ele lera como em um livro aberto por 50 anos, estavam cheios de medo e incompreensão. Depois, até isso se apagou. Restou apenas o olhar vazio fixo no teto e a mão pendurada, sem vida, para fora da cama. Não, não pode ser assim, decidiu Arkaide Timofeevich. Reunindo todas as suas forças, rolou para o lado e deslizou lentamente da cama para o chão. De 4, como uma criança, arrastou-se até a mesa de cabeceira, onde estava o telefone, uma velha Nokia que Timofei lhe dera, dizendo que era mais simples e confiável do que esses seus smartphones. Marquis, alarmado com o comportamento estranho do dono, girava ao redor, miando ansioso. Não se agite, pulguento, ofegou Arkaide Timofeevich, tateando em busca do aparelho. Vamos resolver isso. Conseguiu discar o número de Olga Nikitich só na 3ª tentativa. Os dedos não obedeciam, como se fossem de outra pessoa. A enfermeira atendeu imediatamente, como se estivesse esperando a ligação. Ambulância, foi tudo que Arkaide Timofeevich conseguiu dizer. Acho que é o fim. Antes de voltar para a cama, arrastando-se com esforço, foi até a cozinha, encheu a tigela de Marquis com um pacote inteiro de ração e outra com água até a borda. Desculpe, rabo de galo, sussurrou, acariciando com dificuldade a pelagem macia. Segure as pontas aí enquanto der. A ambulância chegou em 40 minutos, naquelas bandas, isso era considerado velocidade da luz. Olga Nikitich, sem esperar pela equipe, chegou correndo, afinal morava a apenas 3 casas dali. Arkaide Timofeevich, em que estado você se meteu? Repreendeu medindo a pressão. Eu tinha avisado. O aparelho marcou 210 por 110, e a enfermeira arfou, aplicando imediatamente uma injeção para baixar a pressão. Também colocou um soro, sem esperar a chegada dos socorristas. Quando 2 profissionais de saúde entraram, um jovem enfermeiro bigodudo e um motorista robusto com uma maca. Olga Nikitich já estava sentada ao lado de Arkaide Timofeevich, segurando sua mão e contando o pulso. Crise hipertensiva, informou aos colegas. Possível ataque isquêmico transitório, ou início de um AVC. O braço direito está fraco e a fala um pouco comprometida. O enfermeiro, após examinar o paciente, concordou com um aceno. Precisa de internação urgente em unidade especializada. Aqui no distrito não temos condições. Teremos que levá-lo para a capital. Para a capital. Preocupou-se Arkaide Timofeevich. E quem vai cuidar da casa? O gato não vai fugir. Não se preocupe com isso agora, cortou Olga Nikitich. Eu dou comida para ele. Agora é de você que temos que cuidar. Quer que eu ligue para seu filho? Espere, pediu Arkaide Timofeevich. Vou ligar eu mesmo. Ajude-me a segurar o telefone. Descou o número de Gennady. O filho mais velho atendeu só na 5ª chamada. Pai, é você?
Estou em uma reunião. A língua não obedecia bem, e as palavras saíam pastosas como mingau de aveia. Não estou bem. Me levam pro hospital. Venha cuidar da casa. Do Marquis. Em que hospital? A voz de Gennady ficou tensa. Vou sair agora mesmo. Segure firme. Arkady Timofeevich entregou o telefone a Olga Nikitishna, que informou ao filho o endereço da clínica regional. Depois, baixando a voz, acrescentou: esteja preparado para a possibilidade de uma reabilitação. Se precisar, posso cuidar do gato por alguns dias, mas não por muito tempo. Tenho. Os últimos sons que Arkady Timofeevich ouviu antes de ser levado nas maçãs foram os miados desesperados do Marquis, que se arrastavam pela janela como um lamento. O gato parecia entender, com sua sensibilidade felina, que estava sendo abandonado. As paredes brancas do hospital regional exalavam um frio estéril, quase metálico. Monitores piscavam em ritmos hipnóticos, exibindo gráficos coloridos que mapeavam cada batimento do coração, cada oscilação da pressão de Arkady. Ao redor, enfermeiras jovens trocavam risadas e fofocas em voz baixa, como se a gravidade da situação não as atingisse. Não se preocupe, na UTI o colocaremos de pé em pouco tempo, garantiu o médico responsável, um homem de meia idade com olheiras profundas e um sorriso cansado. Faremos uma ressonância, colocaremos soro. Tudo sob controle. Mas era justamente esse controle que soava falso. Tudo parecia mecânico. O jeito desajeitado com que a enfermeira colhia sangue de sua veia, o movimento automático da auxiliar ao ajustar seu travesseiro, a voz monótona do médico ao ler o diagnóstico. Tratam-me como uma máquina quebrada, pensou Arkady, amargurado. Gennady chegou apenas no final da tarde, quando o pai já havia sido transferido para um quarto comum. Entrou com passos firmes, trazendo consigo o cheiro de um perfume caro e a aura de quem está acostumado a comandar. Como está, pai? Perguntou, enquanto seus olhos já avaliavam o ambiente, a soro pendurado, os equipamentos, a disposição dos móveis. Em seguida, localizou o médico no corredor e, com a postura ereta de um diretor acionado, iniciou um interrogatório preciso sobre tratamentos, medicamentos e prazos. Arkady observava tudo daquele leito estreito, sentindo um orgulho involuntário. Diretor até nos ossos. Tudo no seu devido lugar. Quando a tontura finalmente cedeu, conseguiu articular com voz mais firme. E o Marquis? Quem está cuidando da casa? Gennady afastou a pergunta com um gesto vago. Detalhes, pai. Não se preocupe, já resolvi tudo. O gato está bem, a casa também. Concentre-se em se recuperar. Mas a resposta não convenceu Arkady. Algo em seu peito se contraiu, como se pressentisse uma traição. Naquela mesma noite, um jovem interno entrou no quarto. Alto, de olhos cinza claros e maneiras gentis, aproximou-se da cama para medir sua pressão. Me chamo Machin Leonidovich e apresentou-se, enquanto ajustava o esfigmomanômetro. Estou aqui para a prática. Havia algo familiar naquele rosto. Por acaso você é neto da Zoya Leonidovna de Visokoi? Perguntou Arkady, repentinamente alerta. O rapaz sorriu surpreso. Exatamente. Como conhece minha avó? Éramos vizinhos, explicou o velho, os olhos brilhando pela primeira vez em dias. Conheci bem seu avô, Leonid. Trabalhamos juntos na brigada de construção, até o acidente dele. Deus o tenha. Machin sentou-se na beirada da cama, ignorando os olhares desaprovadores de uma enfermeira que passava pelo corredor. Sim, estou terminando a residência. Faço plantões noturnos aqui, confessou baixando a voz. E pode ficar tranquilo, Arkady Timofeevich, darei uma atenção especial a você. Depois, como se compartilhasse um segredo, acrescentou, minha avó sempre fala do senhor. Como consertou o telhado dela quando vazou, há anos. Nunca esqueceu. Aquela conexão inesperada aqueceu algo dentro de Arkady. Ainda há bondade neste mundo, pensou. Às vezes, a vida devolve o bem que fazemos de maneiras que nem imaginamos. No terceiro dia de internação, Gennady apareceu com uma sacola, uma camisa de dormir de casa, chinelos gastos e um velho rádio de pilhas. Para animar o quarto, disse, sintonizando a estação Mayak. Depois de se certificar de que estavam sozinhos, abaixou a voz. Pai, organizei tudo. Sobre o Marquis. Arkady sentou-se bruscamente na cama, o coração disparado. O que foi feito com ele? Encontrei um bom lar, explicou Gennady com a calma de quem já tomou uma decisão irrevogável. Lembra do Petróleo Ivanovich, o mecânico da vila vizinha? Sua esposa sempre quis um gato. Eles têm aquecimento a lenha, o bicho não passará frio. As palavras do filho ecoaram como uma sentença. Como assim? A voz de Arkady quebrou. O Marquis é meu gato. Eu o criei por 7 anos. Ele me espera. Gennady suspirou como se lidasse com uma criança teimosa.
Você precisa de cuidados, pai. Não há quem toque o fogo em casa, não há quem cuide de você. E o Marquis estará melhor lá. E a casa? Insistiu Arcade, sentindo o pânico subir pela garganta. Com a casa está tudo resolvido, garantiu Gennady sem pestanejar. Contratei a Stepanovna para cuidar do jardim. Custa caro, mas não havia alternativa. Que Stepanovna? Arcade franziu a testa. Não existe nenhuma Stepanovna em nossa vila. Por um instante Gennady hesitou, mas recuperou-se rápido. Ela é nova por aqui, parente da Zinaida Petrovna. Você não a conhece. Arcade queria argumentar que Zinaida era órfã, sem família, mas as palavras morreram em sua garganta. Uma suspeita gelada se instalou em seu peito. Volto para casa assim que tiver alta, declarou firme. E levarei o Marquis de volta. Gennady trocou um olhar com o médico que acabou de entrar na sala. O profissional balançou a cabeça, negando. Falar em alta agora é prematuro, Arkady Timofeevich disse, sentando-se na cama com a expressão de quem explica o óbvio a uma criança. Você teve um ataque isquêmico transitório, um aviso de que um derrame pode vir. Sem tratamento adequado, o próximo episódio pode ser fatal. Que tratamento? Rebateu Arkady indignado. Já estou bem. Ando sozinho, minha cabeça está clara. Quero ir para casa. O médico cruzou as mãos, paciente. Você precisa de monitoramento constante, controle da pressão, medicação em horários fixos, acompanhamento especializado. Posso cuidar de mim mesmo, teimou Arkady. Não sou uma criança. Gennady apoiou a mão em seu ombro, num gesto que deveria ser reconfortante, mas soou como uma prisão. O médico está certo. Você precisa de ajuda. Eles trocaram outro olhar cúmplice, e Arkady sentiu o peso de uma porta se fechando sobre ele. Pela primeira vez na vida, sentiu-se completamente à mercê de outros. Até mesmo no dia em que enterrou Elisaveta, ele havia sido dono de suas escolhas. Agora, porém, tudo era decidido por ele, sem ele. Não disse, com uma firmeza que fez Gennady recuar meio passo. Volto para casa. Visitarei o túmulo da Lisa. Cuidarei do jardim. E trarei o Marquis de volta. Conversaremos sobre isso quando você estiver melhor, suspirou Gennady. Mas o tom deixava claro, não haveria concessões. E isso, Arkady sabia, não era um bom presságio. 2 semanas se passaram. O carro de Gennady estacionou no espaço reservado de seu prédio, um edifício revestido de tijolos claros que se erguia sobre os demais como um símbolo de status. Chegamos, pai, anunciou desligando o motor. Bem-vindo à minha casa. 3º andar. O elevador funcionava. Arkady desceu com dificuldade, as pernas ainda instáveis após tanto tempo deitado, mas o corpo respondia melhor. Gennady o segurou pelo braço, um gesto que deveria transmitir cuidado, mas que para Arkady tinha o peso de algemas invisíveis. O apartamento os recebeu com uma limpeza impecável e uma luz fria, vinda dos spots embutidos no teto. Tudo era moderno, caro e impessoal. Paredes beige, uma televisão gigante ocupando metade de uma parede, um sofá de couro com almofadas tão perfeitamente alinhadas que pareciam nunca ter sido usadas. Valha! Chamou Gennady, tirando os sapatos. Já estamos aqui. Valentina surgiu da cozinha, enxugando as mãos em um pano. Seus lábios finos se esticaram em um sorriso que não alcançou os olhos. Boa tarde, Arkady Timofeevich cumprimentou, com aquele tom reservado a doentes terminais ou crianças problemáticas. Como está se sentindo? Os médicos disseram que precisa descansar. Sem esperar resposta, virou-se para o marido. Preparei o quarto de hóspedes. Lá tem tudo o que ele precisa. O quarto de hóspedes era pequeno, com janelas voltadas para o pátio interno. Uma cama estreita, uma escrivaninha e um armário repleto de pastas ocupavam quase todo o espaço. Ficava claro que aquele cômodo servia como escritório, transformado às pressas em dormitório. Acomode-se, pai, disse Gennady, colocando a bolsa com suas coisas no chão. O banheiro fica no final do corredor. Se precisar de algo, é só chamar. Sozinho, Arkady Timofeevich deixou-se cair pesadamente sobre o sofá. Uma mola rangeu debaixo dele como se o móvel protestasse contra a presença indesejada. Ele olhou ao redor. Nada ali falava de uma vida vivida. Nenhuma fotografia, nenhum livro, nenhuma lembrança. Apenas uma pasta preta com letras douradas sobre a escrivaninha, um contrato, provavelmente. Até a roupa de cama, um algodão cinza impessoal, contrastava com os lençóis estampados de flores que ele e a esposa haviam trazido de Ivanovo décadas atrás. O jantar transcorreu em silêncio tenso. Valentina serviu caldo de frango e peixe cozido com arroz, comida dietética prescrita pelo médico. Tudo sem sabor, como se saído de uma cozinha industrial.
Você está comendo muito pouco, Arkady Timofeevich observou ela com uma preocupação forçada. Precisa recuperar as forças. Ele apenas assentiu. Não tinha fome. O que queria era voltar para casa para o cheiro de lenha queimada e grama recém-cortada para o Marx, cujo paradeiro agora era uma incógnita. Amanhã quero ir até lá, só para ver como está tudo. Começou, mas Gennady o interrompeu depressa. Ainda é cedo para você sair, pai. O médico disse repouso absoluto. E não há nada para ver, está tudo sob controle. E o Marx? Insistiu Arkady Timofeevich. O gato está bem, respondeu o filho com um gesto evasivo. Dizem que se adaptou na casa do Petróleo Ivanovitch, até sobe no colo da dona da casa. Valentina franziu levemente o nariz ao ouvir falar do animal. Você deve estar cansado, disse, levantando-se. No seu caso, é importante manter uma rotina. Talvez devesse deitar? No meu caso, repetiu Arkady Timofeevich amargamente para si mesmo. O que ele precisava não era de um horário imposto, mas de respeito pelos anos que havia vivido. Em voz alta, porém, limitou-se a dizer, sim, vou deitar. Obrigado pelo jantar. Naquela noite, o sono demorou a vir. Cada ruído no apartamento desconhecido soava ameaçador. O zumbido do ar-condicionado, o pingar de uma torneira, vozes abafadas vindo do outro lado da parede. Arkady Timofeevich virou-se de lado, tentando encontrar uma posição confortável, quando uma frase cortou a escuridão com clareza gelada. E a casa? Dá para alugar já? Preciso do dinheiro para o reparo. Está tudo em ótimo estado. Era a voz de Gennady. Em seguida, o tom baixo e irritado de Valentina. Alugar é meia sola. Precisamos vender, enquanto há comprador. O Alexei Viktorovich não vai esperar para sempre. Ele tem um projeto para aquele terreno. Por lei, sem a assinatura do pai não dá, retrucou Gennady, exasperado. Você sabe como ele é. Para ele, aquela casa é sagrada. Então pelo menos o aluguel entra, insistiu ela. Dinheiro de aluguel é migalha. Precisamos de R$500 mil já, ou perdemos o terreno para o concorrente do shopping center. Arkady Timofeevich sentiu o coração disparar. Eu entendo tudo, continuou Gennady, agora com um tom de desespero. Mas você também precisa entender, pai nunca vai autorizar a venda. A única chance é se ele mesmo desistir da casa. Houve uma pausa. Gennady hesitou. Ou o quê? Perguntou Valentina, quase ansiosa. Há outra opção, mas é extremo. Nosso advogado disse que depois de um AVC, podemos entrar com um pedido de interdição. Como parente mais próximo, eu me tornaria tutor e poderia administrar os bens. E qual é o problema? Reagiu Valentina, quase aliviada. Ligue para o advogado amanhã mesmo. Não é tão simples, sibilou Gennady. Precisa de laudos médicos, perícias, processo judicial. Isso leva meses. E o dinheiro é para ontem. As palavras ecoaram na mente de Arkady Timofeevich como marteladas. Era isso, então. A insistência para tirá-lo do hospital, a reabilitação prolongada, tudo fazia sentido agora. Uma onda de náusea o invadiu. O coração batia tão forte que ele temeu um novo colapso. A tonta, apalpou o bolso da camisa do pijama em busca dos comprimidos que o jovem interno lhe dera na alta. Não agora, suplicou em silêncio. Não posso desmaiar de novo. A manhã seguinte começou com a visita de uma médica alta e magra, de cabelo curto, apresentada por Gennady como Eleonora Pavlovna, neurologista-chefe da clínica e uma excelente profissional. E minha boa conhecida, acrescentou Valentina, sorrindo como se isso fosse um privilégio especial. A médica examinou Arkady Timofeevich, verificou reflexos, mediu a pressão, e então sentou-se à sua frente com uma expressão que antecedia mais notícias. Preciso ser franca, Arkady Timofeevich iniciou. Seu estado é estável, mas o risco de uma recaída é alto. Você necessita de cuidados especializados constantes, procedimentos regulares, supervisão médica. Posso cuidar de mim mesmo, objetou ele. E tem um gato. Meu Deus, que história é essa com gato? Explodiu Valentina. Estamos falando da sua saúde. Eleonora Pavlovna lançou um olhar reprovador à nora e continuou, desta vez com mais suavidade. Entenda, em casa não é possível oferecer o nível de assistência que você precisa. Seus filhos trabalham, não podem ficar 24 horas ao seu lado. Em casa eu me virava sozinho, teimou Arkady Timofeevich. E vou conseguir de novo. Gennady sentou-se ao seu lado no sofá com um suspiro teatral. Você mesmo vê como está difícil. Mas temos uma solução melhor. Que solução? O filho sorriu, como se apresenta-se um presente. O Asilo Outono Dourado. É um lugar excelente, equipe médica, 3 refeições por dia, natureza ao redor, tem até floresta por perto, ar puro. Arkady Timofeevich sentiu o estômago revirar.
Você quer me jogar num asilo como um móvel velho que já não serve para nada. Não é um asilo, protestou Gennady. É um centro de reabilitação moderno. Pessoas abastadas mandam os pais para lá. Tem biblioteca, cinema, piscina, sala de fisioterapia, enumerou Eleonora Pavlovna. Eu mesma recomendaria para sua recuperação pós-AVC. Ele permaneceu calado. Uma única ideia martelava em sua cabeça. Eles combinaram tudo. Queriam livrar-se dele para ficar com a casa. Gennady, interpretando o silêncio como aquiescência, animou-se. Valha e eu fomos lá ver. É um lugar digníssimo. E o principal, você terá os cuidados que merece. E minha casa? Perguntou Arkady Timofeevich, a voz rouca. Com a casa está tudo bem, respondeu o filho, evitando seus olhos. Eu cuido. Você planeja alugá-la? Ouvi sua conversa ontem à noite. O silêncio que se seguiu foi cortante. Gennady e Valentina trocaram um olhar. Então, o filho abriu as mãos em um gesto culpado. Pai, eu tenho problemas financeiros temporários. Preciso do dinheiro para o negócio. Pensava em alugar por pouco tempo, só para cobrir as despesas. Depois tudo volta ao normal. E o Marques? Você disse que ele estava com Petróleo Ivanovitch. Ah, isso, Gennady coçou a nuca. Na verdade, o petróleo não existe há anos. Todos os gatos são iguais. Valentina suspirou, impaciente. Arkady Timofeevich, quando você melhorar? Quando você melhorar, poderemos arrumar outro, disse Gennady, tentando suavizar a situação. Arkady Timofeevich apertou os punhos com tanta força que as juntas dos dedos ficaram brancas. Marx não é só um gato, espremeu entre os dentes. Ele é meu amigo. Quero saber onde ele está. Gennady finalmente cedeu. Ele fugiu. Talvez tenha voltado para casa. Lá os novos moradores provavelmente o estejam alimentando. Arkady Timofeevich fechou os olhos. Uma imagem surgiu em sua mente. Marx sentado no degrau da casa vazia, esperando por um dono que nunca mais voltaria. A dor dessa ideia apertou seu coração como um punho. Naquela noite, depois que Gennady e Valentina saíram para um jantar de negócios, Arkady Timofeevich conheceu a vizinha, Anna Mikhailovna, uma professora aposentada que morava em frente. Ela entrou para pedir sal emprestado e, ao ver que Arkady estava sozinho, sentou-se na ponta do sofá para conversar. Sua nora contou a todos os vizinhos que vai colocá-lo em um lar, comentou Anna Mikhailovna com delicadeza. Diz que é o melhor, particular, nada como aqueles asilos públicos. Arkady Timofeevich sorriu amargamente. Ela já decidiu tudo sem me consultar. A vizinha balançou a cabeça. Não tome uma decisão às pressas. Eu mesma coloquei minha mãe em um lugar assim. Por fora, tudo bonito, mas falta calor humano. Não adianta pagar mais, o carinho não se compra. Minha mãe definhou lá, e até hoje me culpo. Suas palavras só aumentaram a angústia de Arkady Timofeevich, mas parecia não haver alternativa. 2 dias depois, Gennady, alegando compromissos urgentes, levou o pai ao lar Zolotaia Ozen, outono dourado, repetindo promessas de visitas frequentes e fins de semana em família. Você vai gostar, pai dizia enquanto dirigia pela estrada. É como um hotel, só que com assistência médica. O prédio ficava em um pinhal a 1 hora da cidade. 3 andares de tijolos, cercados por um muro impecável. Tudo limpo, organizado e impessoal. Na recepção, uma administradora de sorriso colado cumpriu os trâmites com eficiência mecânica, sem sequer olhar nos olhos do novo hóspede. O quarto de Arkady Timofeevich era pequeno, mas claro. Uma cama, um criado mudo, um armário, uma mesa com 2 cadeiras. A única janela dava para os pinheiros, o único consolo visual. Nas paredes, reproduções genéricas de paisagens, bétulas, margaridas, um pôr do sol sobre um lago. Fique à vontade, disse a enfermeira, mostrando onde ficavam o banheiro, o refeitório e a sala de procedimentos. O jantar é às 18 horas, não se atrasem. Gennady se despediu às pressas, prometendo voltar na semana seguinte. Arkady ficou sozinho, olhando pelas árvores que balançavam ao vento. Algures além da floresta estava sua casa, seu jardim, sua vida. E talvez Marx, ainda esperando por ele. O jantar era servido em um salão coletivo, com mesas longas cobertas por toalhas de plástico floral. Os idosos comiam em silêncio ou murmuravam notícias. Alguns se alimentavam sozinhos, outros dependiam das cuidadoras. Arkady sentou-se no canto mais afastado. No prato, uma cotleta com purê, compota e um pedaço de pão. Tudo igual a um hospital. Ele mal tocou na comida, sentindo um nó na garganta. Não está gostando? Perguntou uma cuidadora idosa, de rosto enrugado e olhar gentil. Posso trazer iogurte, se seu estômago está ruim. Obrigado, não é necessário, respondeu Arkady. Não tenho apetite. Ela sentiu com compreensão. No começo é assim mesmo.
você vai se acostumando. Aqui a comida é boa, tudo limpo, bem melhor que naqueles asilos públicos. Quis animá-lo, mas suas palavras só aprofundaram o desânimo. Então é um asilo, afinal, pensou Arcade. Por mais que mudem o nome. Naquela noite ele demorou a dormir. Através das paredes finas, ouvia-se gemidos, rangidos de camas e os passos da enfermeira de plantão. O lençol cheirava a amaciante barato, nada como o aroma caseiro de sua casa, onde a roupa de cama guardava o frescor das ervas que Elizabeth costumava colocar nos armários. Lembrou-se do jardim de Marx, da traição do filho. Pela primeira vez em anos, sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto, uma, duas, depois um rio que levava embora a compostura de que tanto se orgulhava. Lisocha chamou em pensamento: se você soubesse como sinto sua falta, como éramos felizes em nossa casa, e como tudo desmoronou. Adormeceu com esses pensamentos, sonhando que vagava por sua aldeia natal, mas não conseguia encontrar sua casa, como se ela tivesse se dissolvido no ar, levando consigo tudo o que amava. No lar Zolotaia Ozen, a rotina era rígida como um quartel. Às 6 horas, despertar. Em seguida, medição de pressão, temperatura e distribuição de remédios. Às 8 horas, café da manhã. Das 9 horas às 12 horas, procedimentos e atividades. Almoço ao meio-dia. Das 14 horas às 16 horas, cesta. Depois, lanche, atividade noturna, jantar e às 21 horas, apagão. O dia era um quadro dividido por linhas invisíveis, sem espaço para improvisos. Arcade tentava se adaptar, mas seu relógio interno, acostumado a outro ritmo, resistia. Acordava às 5 horas, quando o ar da madrugada entrava pela janela, e ficava deitado, lembrando como, naquela hora, saía para a varanda de sua casa, inalava o perfume do jardim orvalhado e ouvia os primeiros cantos dos pássaros. Ali no lar, levantar antes da hora era mal visto. A equipe noturna não aprovava quem quebrasse as regras. No terceiro dia, Arcade encontrou um tabuleiro de xadrez abandonado no saguão, perto da janela, com as peças dispostas ao acaso. Sem pensar, arrumou-as no lugar certo e começou a planejar a abertura quando uma voz rouca soou às suas costas. Gambito da dama ou defesa siciliana? Ao se virar, viu um homem alto e magro, de barba grisalha bem cuidada e olhar penetrante sob sobrancelhas espessas. Sou as brancas, então eu decido, respondeu Arcade, sorrindo sem querer. Proponho um debuto clássico, 2 e 4. O velho estendeu a mão. Vasily Prokhorovich, professor de história aposentado. Seu vizinho de andar. Arcade apertou sua mão. Arkady Timofeevich, engenheiro civil, também aposentado. Hesitou, sem saber como definir sua situação atual. Prisioneiro das circunstâncias, sugeriu Vasily com um sorriso compreensivo. Como a maioria de nós aqui. A partida se estendeu. Vasily era um adversário forte, e Arcade, que não jogava havia anos, foi recuperando combinações esquecidas. Falavam pouco, apenas comentando os lances de vez em quando, mas aquele silêncio era confortável, sem tensão. Você chegou há pouco? Perguntou Vasily quando o jogo empacou. Há 3 dias, respondeu Arcade. E você? Há 3 anos, riu Vasily. E foi escolha sua? Sim. Depois que minha esposa faleceu, a casa ficou grande e vazia demais. Os filhos se mudaram, cada um com sua vida, seus netos cresceram. E eu tenho Parkinson. Não conseguia nem servir chá sem derramar. Então decidi, por que sofrer sozinho? E não se arrependeu? Indagou Arcade. Vasily Prokhorovich coçou o queixo pensativamente, os olhos perdidos em alguma lembrança distante. Às vezes sinto saudade, especialmente quando a lilás floresce na primavera. Tínhamos um arbusto debaixo da janela, roxo e fofinho. Irina, que Deus a tenha, adorava aquele cheiro, mas aprendi a viver aqui também. Fez uma pausa, como se pesasse cada palavra. O importante é se sentir útil. Dou aulas de história para a equipe do pensionato, sabia? Essas moças nem sabem quem foi Chapael. Alguns ouvem de boca aberta, como se eu fosse um livro falante. Sua voz ganhou um tom mais firme, quase professoral. O homem vive enquanto se sente necessário. Arkady Timofeevich assentiu devagar, absorvendo aquelas palavras como um bálsamo. Palavras de ouro, murmurou. Vasily bateu a mão na mesa com tal entusiasmo que as peças de xadrez saltaram. Exatamente. Por isso não lhe recomendo se fechar entre 4 paredes. Participe da vida aqui. Acredite, nem todos são legumes por estas bandas. Tem gente interessante, sim. Aquela conversa marcou um ponto de virada para Arcade. Era como se uma fresta de luz tivesse se aberto na penumbra do pensionato. Apesar das mãos trêmulas e da marcha arrastada, Vasily irradiava uma vitalidade contagiante, impossível afundar-se na melancolia ao seu lado.
Passaram a se encontrar diariamente, nas partidas de xadrez, na biblioteca folheando jornais ou no banco do parque nos dias de sol. Falavam da vida, do passado, dos filhos, das mudanças que o mundo sofrerá. Pouco a pouco, Arcade compartilhou com o novo amigo toda a sua história, a casa construída com as próprias mãos, o filho que traíra sua confiança, o gato marquês, desaparecido sem deixar rastros. Vasílio ouvia em silêncio, apenas balançando a cabeça de vez em quando, como se cada palavra de Arcade ecoasse em suas próprias memórias. Gennady aparecia a cada 2 semanas, sempre com o mesmo ritual, uma sacola com laranjas, biscoitos e água mineral, e aquele olhar apressado que já não escondia mais nada. Depois de 15 ou 20 minutos de conversa fiada sobre o tempo, a saúde e as notícias do dia, começava a consultar o relógio. Preciso ir, pai. Reunião de trabalho, compromissos em casa. Arcade sempre perguntava, e a nossa casa? Ainda não roubaram a minha Volga da garagem? Tudo em ordem, pai, respondia Gennady, desviando os olhos. Os inquilinos pagam em dia, cuidam bem do lugar. Quanto à Volga, coloquei em conservação. Não se preocupe. E então vinham as promessas vazias. Que tal irmos juntos da próxima vez? Assim que você melhorar, fortalecer. Cada visita deixava Arcade mais convencido de que o filho escondia algo. Talvez a casa já estivesse vendida, e Gennady não tivesse coragem de confessar. Em desespero, escreveu uma carta ao filho mais novo, Timofei. Passou horas escolhendo as palavras, sem querer parecer queixoso ou acusar Gennady. Limitou-se a descrever sua situação com reserva, o pensionato, a doença, a saudade do lar. Não pedia ajuda, apenas expressava a esperança de um reencontro quando Timofei tivesse férias. Mas a carta nunca teve resposta. Arcade imaginou que ou se perderá pelo caminho, ou Gennady a interceptara. Certo dia, reunindo coragem, dirigiu-se ao gabinete da diretora, Irena Borisovna, uma mulher imponente, de olhar penetrante e modales de inspetora escolar. Diga-me, Irena Borisovna começou, sentado na poltrona de couro sintético do escritório decorado com pretensões de luxo, quais são os meus direitos? Afinal, não sou incapaz. A diretora ergueu os olhos acima das lentes dos óculos, genuinamente surpresa. Claro que não, Arkady Timofeevich. Você não é um prisioneiro. Isto aqui não é uma cadeia. Fez uma pausa calculada. Mas seu filho assinou um contrato de longa permanência com assistência médica completa. O pagamento foi feito adiantado por 6 meses e, segundo as cláusulas, o valor não é reembolsável em caso de saída antecipada. Ou seja, se eu for embora, Gennady perde o dinheiro. Exatamente. Irena Borisovna ajustou os óculos. E não é uma soma pequena, aliás. Além disso, seu tom amoleceu levemente, nosso corpo médico recomenda supervisão constante. Você teve uma crise hipertensiva grave. Pode haver complicações. Aqui está seguro. Arkady saiu do gabinete com o coração pesado. Estava enredado. O dinheiro, a saúde, a falta de um teto. Tudo conspirava contra ele. Não fique assim, companheiro, disse Vasily, depois de ouvir o relato do amigo. Tenho uma ideia. E se organizássemos uma operação de reconhecimento? Arkady franziu a testa. Que operação? Uma de verdade. Os olhos de Vasily brilharam com um lampejo de travessura. Vamos até a sua aldeia, vemos como está a casa, procuramos o marquês. Mas como? Não nos deixarão sair. Claro que sim, como excursionistas. Vasily abaixou a voz, conspiratório. Todo mês o pensionato organiza passeios culturais. Na próxima quarta-feira, há uma visita à propriedade Arkangelskoye. Fica pertinho da sua aldeia, verifiquei no mapa. Pedimos para ir ao banheiro e sumimos. Depois voltamos dizendo que nos perdemos. O plano soava maluco, mas havia uma lógica nele. Arkady imaginou os dois como meninos fugindo da aula, esgueirando-se entre os arbustos. Não pôde evitar um sorriso. Sabe de uma coisa? Pode dar certo. Os dias seguintes foram de preparativos. Vasily contatou a neta, Svetlana, uma advogada recém-formada. A pedido dele, ela investigou a situação jurídica da casa de Arkady. O imóvel ainda está em seu nome, anunciou pelo telefone, que Vasily pôs no viva voz para Arkady ouvir. Não há registro de venda, mas existe um contrato de aluguel assinado por Gennady Arkadievich. Mas eu nunca lhe dei procuração, protestou Arkady. Justamente, respondeu Svetlana com entusiasmo profissional. O contrato tem vícios. Seu filho agiu sem autorização legal. Podemos contestá-lo, mas precisaremos de uma declaração sua, autenticada em cartório. Os termos jurídicos giraram na cabeça de Arkady, mas uma certeza cristalizou-se, a casa ainda era sua. Havia esperança. Vasily não parou por aí. Conseguirá um mapa da região,
horários de ônibus e até um pouco de dinheiro para emergências, segundo ele, uma mesada que os filhos haviam enviado. Na noite anterior à excursão, Arkady não conseguiu dormir. A mente turbilhonava com cenários. O que encontraria em casa? Quem eram aqueles inquilinos? Teriam destruído o que ele construíra com tanto carinho? E o Marquês? Estaria vivo? Lembraria-se dele? Amanheceu um dia claro, de céu azul imaculado, como se a natureza mesma abençoasse sua aventura. 15 pensionistas, os mais lúcidos e ágeis, embarcaram no micro-ônibus sob o comando de Ania, a jovem organizadora cultural. No vilarejo, pararam para... Enquanto o micro-ônibus seguia pela estrada, a enfermeira Nina Petrovna distribuía remédios com eficiência militar, comprimidos para a pressão, outros para o coração. Para que não haja nenhum mal-estar durante a excursão, advertia, como se a simples menção pudesse conjurar uma crise. Arkady Timofeevich e Vasily Prokhorovich, sentados junto à janela, trocavam olhares cúmplices. O plano era simples, quase infantil em sua ousadia. Durante o tour pela propriedade, afastar-se do grupo, escapar por um portão lateral do parque, pegar o ônibus na parada mais próxima e em 20 minutos estar de volta à aldeia. Tudo corria como um relógio suíço. Os excursionistas foram divididos em 2 grupos, e por sorte, ou destino, Arkady e Vasily caíram no segundo, liderado por uma guia menos atenta. Quando a monitora se perdeu em explicações sobre os afrescos do salão principal, os 2 se esgueiraram para trás, viraram numa alameda secundária e, para sua sorte, encontraram o portão destrancado. Minutos depois, 2 velhinhos fugitivos caminhavam pela estrada de terra batida em direção à parada de ônibus. Me sinto como um aluno travesso, confessou Vasily Prokhorovich, olhando para trás, como se esperasse ouvir o grito de uma diretora brava. Até coça as costas de medo da régua. Arkady apenas sorriu, dominado por uma sensação estranha, uma mistura de ansiedade, excitação e uma liberdade que há muito não experimentava. Pela primeira vez em semanas, ele decidia para onde ir, traçava seu próprio caminho. Valia o risco de ser pego e repreendido como um adolescente desobediente. O ônibus chegou pontual, quase vazio. 20 minutos depois, eles já entravam na aldeia familiar. Arkady apressou o passo, ignorando a falta de ar. As casas, os jardins, os rostos conhecidos dos vizinhos, tudo parecia intocado, como se ele nunca tivesse partido. Arkady Timofeevich, chamou Zenaida Petrovna, estendendo lençóis no quintal. É o senhor? Mas disseram que o senhor estava no hospital, na cidade. Estive, respondeu ele, seco, sem vontade de se alongar em explicações. E como estão as coisas por aqui? Ah, tudo na mesma, ela encolheu os ombros. Minha horta não dá nada, a coluna dói, os remédios estão pelos céus. E na sua casa, moram os jovens artistas da cidade, continuou, enquanto pendurava uma camisa. Gente boa, quietos. E sabe, seu marquês se adaptou com eles. Fugiu de onde o Petróleo Ivanovich o deixou. Aquele Genádio tinha dado para ele, e voltou para casa. Ficava no alpendre, esperando. Mas os novos moradores o acolheram. A notícia apertou o coração de Arkady. Então o marquês não o esquecera. O gato esperara por ele, fiel como sempre. Sua casa estava lá, sólida como sempre, mas o jardim da frente parecia ter ganhado vida nova, flores vibrantes que ele nunca plantara, um banco recém-pintado de amarelo solar junto à varanda. Bonito, aprovou Vasily Prokhorovich. Parece que os novos moradores trataram seu lar com respeito. Eles chegaram ao portão e Arkady hesitou. Uma onda de vergonha e constrangimento o invadiu. Era o dono da casa, mas agora batia a própria porta como um estranho. A determinação, porém, falara mais alto. Empurrou o portão, caminhou pela trilha de tijolos que ele mesmo assentara décadas antes e subiu os degraus da varanda. A porta se abriu quase imediatamente, como se alguém o aguardasse. No batente, uma jovem de cabelos ruivos emaranhados, vestindo um ralo de pintura manchado de tinta, os observava com curiosidade. Bom dia, disse Arkady, sentindo a boca seca. Esta é minha casa. Os olhos dela se arregalaram em surpresa, até que o reconhecimento iluminou seu rosto. O senhor é Arkady Timofeevich? Exclamou. Meu Deus, finalmente! Os vizinhos falavam tanto do senhor. Nesse momento, um clarão branco disparou por entre suas pernas. O marquês irrompeu na varanda, congelou por um segundo, como se duvidasse do que via, e então soltou um miado alto, exigente, arremessando-se contra Arkady, escalando suas pernas para aninhar-se em seus braços. Arkady apertou o corpo quente e ronronante contra o peito, sentindo um nó na garganta e os olhos embaçados. O gato esfregava o nariz úmido em sua face, a cabeça pressionando seu queixo, como se não conseguisse se fartar do cheiro conhecido.
Bom, murmurou Vassili Prokorovich, enxugando os olhos às escondidas. Pelo menos uma reunião feliz aconteceu. Agora talvez a dona da casa nos convide a entrar, continuou pragmático. Temos pouco tempo, e há muito a conversar. A jovem, que se apresentou como Mariana, afastou-se para deixá-los passar. Arkady cruzou a soleira, sentindo que desta vez não sairia dali tão facilmente. Não agora, com o marquês enrodilhado em seus braços, ronronando como um motorzinho, os olhos fechados de contentamento. Entrem, por favor, repetiu Mariana, abrindo espaço. Dima, temos visitas. O próprio dono da casa chegou. Arkady parou, como queimado pelas memórias que o assaltaram. As paredes com cada rachadura conhecida, o assoalho que rangia sob seus passos, o cheiro único da casa, madeira envelhecida, livros antigos e um leve aroma de maçãs, sempre guardadas na despensa. O marquês, ainda ronronando, esfregava-se em seu pescoço, como se não acreditasse que o dono havia voltado. Da oficina no fundo surgiu um homem alto, de cerca de 30 anos, mãos calejadas de trabalho com madeira e olhos cinzentos atentos. Dmitri apresentou-se, limpando as mãos numa flanela suja de verniz. Que encontro incrível, Arkady Timofeevich. Ouvi tanto sobre o senhor. Sentem-se, por favor, apressou-se Mariana. Vou fazer chá ou, querem almoçar? Hoje tem borscht. Arkady olhava tudo com uma curiosidade voraz. Seus móveis estavam no lugar. A estante com as obras completas de Gogol e Chekhov, a velha televisão que ele quase nunca ligava, o aparador com as fotos emolduradas. Só alguns detalhes eram novos, um cavalete junto à janela, potes de tinta, quadros nas paredes, claramente trabalhos de Mariana. Não mexemos em nada que fosse seu, adiantou-se ela, como se lesse seus pensamentos. O Gennady Arkadievich disse que o senhor permitirá o uso de tudo, mas tentamos ser cuidadosos, exceto pela horta, riu Dmitri. Aí nos soltamos. Sou do interior, então gosto de terra. Plantamos batatas, cenouras, repolho, tudo direitinho, com técnica. Só não sabíamos quanto plantar para uma pessoa só, acabamos fazendo reserva. E achávamos que o senhor ainda estava no hospital, acrescentou Mariana, servindo chá nas xícaras amarelas com margaridas, aquelas mesmas que Elizabeth ganhará no aniversário de bodas de prata. O Gennady Arkadievich nos mostrou até uma foto. O senhor na enfermaria, tão pálido. Arkady franziu o senho, lembrando-se de como o filho o fotografara na clínica, provavelmente para justificar sua decisão perante o avô Timofei. Estive no hospital, admitiu o relutante. Depois, meu filho me colocou num asilo para idosos. Outono Dourado chamam. Para uma reabilitação de longo prazo. E a casa, claro, fora alugada. Mariana e Dmitri trocaram um olhar. O senhor não sabia? Perguntou Dmitri, cauteloso. Entramos em contato com seu filho por intermédio de conhecidos. Ele disse que o senhor o contratara como corretor para alugar a casa, já que estaria internado por muito tempo. Vassili Prokorovich, que até então permanecerá calado, resmungou e balançou a cabeça. Ah, filho! Que jogada! De repente Dmitri levantou-se e dirigiu-se a um canto da sala. Arkady Timofeevich, vem aqui. Quero mostrar uma coisa. No canto, um antigo buffet de carvalho, encontrado à beira da estrada, perdidos, explicou Vassili Prokorovich com um sorriso cansado, mas convincente. Essa moça bondosa nos deu carona. Imagine só, a gente saiu para um passeio e bem, a memória já não é a mesma, completou, piscando discretamente para Arkady Timofeevich. A Neca, a organizadora cultural do asilo, uma mulher de rosto redondo e óculos com armação rosa, suspirou aliviada. Meu Deus, que susto! A diretora já estava pensando em chamar a polícia. Vamos logo, o jantar está quase acabando, disse, conduzindo-os pelo corredor familiar, onde o cheiro de sopa de repolho e pão preto se misturava ao aroma de desinfetante. Enquanto caminhavam, Arkady Timofeevich sentia o peso de cada passo. Não era apenas o cansaço físico, mas a certeza de que aquela não era mais sua casa. As paredes beges, os quadros com paisagens genéricas, os murmúrios abafados dos outros residentes, tudo lhe parecia estranho, como se pertencesse a uma vida paralela. Vassili Prokorovich, percebendo seu estado, cutucou-o discretamente com o cotovelo. Aguente firme, colega. Amanhã tudo muda, sussurrou. No refeitório sentaram-se à mesa reservada aos preferenciais, aqueles que por alguma razão, recebiam tratamento diferenciado. A diretora, uma mulher alta com coque apertado e sorriso profissional, aproximou-se com passos medidos. Arkady Timofeevich, que bom que está de volta. Nós nos preocupamos muito, disse, com um tom que não escondia o subtexto. Sabemos que algo está errado. Foi apenas um mal-entendido, Clara Ivanovna.
A idade, você sabe como é, respondeu ele, evitando seu olhar. Enquanto mastigava mecanicamente a comida, a sopa estava fria, como sempre. Arkady Timofeevich pensava em Timofei, o filho mais novo, aquele que sempre fora o mais sensível, o que herdara o jeito quieto da mãe. Por que justamente ele apareceu agora? A pergunta martelava em sua mente, misturada a uma pontada de culpa. Afinal, quantas vezes ignorara seus telefonemas? Quantas cartas deixará sem resposta, afundado em sua própria amargura? Ao lado, Vasily Prokhorovich conversava baixinho com a Neca sobre a próxima apresentação de coral. Vamos ensaiar Kalinka de novo. Os novos residentes não pegaram o ritmo, ouvia-se a voz da mulher. Arkady Timofeevich fechou os olhos por um instante. Lembrou-se de Elizabeth cantando aquela mesma música, anos atrás, enquanto preparava Blini para o Maslenitsa. Como o tempo voa, pensou. E como nós, velhos tolos, deixamos que nos roubassem até as memórias. De repente um barulho metálico ecoou pelo salão. Era a porta dos fundos se fechando com força. Todos viraram a cabeça. Entre os funcionários que entravam com bandejas, Arkady Timofeevich reconheceu a silhueta de Zinaida Petrovna, a ex-enfermeira que Timofei mencionara. Ela o olhou fixamente, quase imperceptivelmente, antes de desviar os olhos. Ela sabe, percebeu ele. E está do nosso lado. A noite no asilo era uma sucessão de sons previsíveis. O zumbido do ventilador no corredor, os gemidos abafados de algum residente com insônia, o rangido das molas das camas. Arkady Timofeevich fingia dormir, enquanto Vasily Prokhorovich ronca vê-a levemente na cama ao lado. Pelas frestas das cortinas, via-se a lua cheia iluminando o gramado bem cuidado. O mesmo gramado por onde, horas antes, ele e Vasily tinham escapado como adolescentes travessos. De repente um farol cortou a escuridão, iluminando brevemente as janelas. Um carro parou lá fora. Arkady Timofeevich sentou-se na cama, o coração acelerado. Será Timofei? Mas os passos que se aproximavam eram leves demais, quase furtivos. Alguém bateu suavemente na porta. É eu, Zinaida Petrovna, sussurrou uma voz feminina. Precisamos conversar. Rápido. Onde vocês estavam? Zinaida Petrovna ergueu as mãos em um gesto de desespero. Procuramos por vocês em todo lugar. Nos perdemos no parque, mentiu Vasily Prokhorovich com a maior naturalidade, enquanto ajustava o casaco. Saímos pelo portão errado, depois as pernas não aguentaram mais, sentamos para descansar. Ele fez uma pausa dramática, olhando para Mariana com gratidão. Se não fosse essa moça bondosa, ainda estaríamos lá até agora. Arkady Timofeevich apenas abriu as mãos em um gesto de culpa, simulando cansaço e confusão. Ania os repreendeu por forma, mas era visível o alívio em seus olhos. O importante era que tudo tivesse terminado bem, e ela não parecia disposta a levar o caso adiante com a direção. Pelo menos não naquela noite. Na manhã seguinte, como prometido, Timofei chegou. Arkady Timofeevich esperava por ele junto à janela, os olhos fixos na alameda de acesso, o coração batendo mais forte a cada carro que passava. Quando um táxi parou junto ao portão e dele desceu um homem alto, de casaco claro, o velho sentiu o peito apertar. Timofei caminhava com passos rápidos e seguros, e à distância poderia ser confundido com um jovem. Mas ao se aproximar, Arkady Timofeevich notou as mudanças. Fios prateados nas têmporas, uma rugas profunda entre as sobrancelhas, o olhar mais duro, mais definido. Encontrarão-se no saguão. Pai e filho separados por anos e distâncias. Por um instante fitaram-se em silêncio, como se duvidassem da própria realidade. Então, Timofei deu um passo à frente e abraçou o pai com força. Me perdoe, disse ele, a voz rouca. Perdoe por não ter vindo, por tê-lo deixado sozinho. Arkady Timofeevich apenas balançou a cabeça, incapaz de falar. Um nó na garganta impedia qualquer palavra. Aperou o filho contra si, sentindo seu calor, sua força, tão parecida com a própria, e no entanto tão diferente. Sentaram-se no jardim, sob a sombra de um velho olmo. Timofei, sem o casaco, parecia menos imponente. Um homem de meia idade, cansado, com olheiras fundas. No papel, tudo parece bem, começou, olhando para o horizonte. Trabalho prestigiado, salário bom. Um apartamento no centro de Praga, 2 quartos, vista para o bairro histórico. Fez uma pausa amarga. Mas por dentro, vazio. Entende? Minha ex-mulher foi para a América, arrumou um empresário qualquer. Amigos de verdade? Nenhum. Só colegas conhecidos para festas. O apartamento é só um lugar para dormir e trocar de roupa. Nem um cachorro posso ter. Não tenho tempo para passear com ele. Arkady Timofeevich ouvia em silêncio, assentindo de vez em quando. Timofei continuou, como se as palavras finalmente encontrassem saída. Quando recebi sua carta foi como um despertar.
De repente, entendi que a única coisa real que me resta é você, pai. E esta casa. E a memória da mamãe. Suspirou. O resto? Miçangas. Ilusão. E o trabalho? O que vai ser dele? Perguntou Arkady Timofeevich, a voz baixa. Já combinei a transferência para o escritório de Moscou, respondeu Timofei. O salário será menor, mas dá para viver. E depois, quem sabe? Talvez eu abra minha própria empresa. Sempre sonhei com uma pequena firma de programas educacionais para crianças. Fez uma pausa como se organizasse os pensamentos. Agora, o importante é resolver isso aqui. A casa é minha, os documentos estão todos em meu nome. Mas o Gennady, seu rosto escureceu. Ele é capaz de forjar novos papéis, especialmente se achar que estou perdendo a cabeça. Não se preocupe, disse Timofei firme. Já falei com Svetlana, a neta do Vasily Prorovich. Ela tem um plano. Primeiro precisamos tirá-lo daqui oficialmente com todos os documentos. Depois vamos a um cartório para fazer uma procuração em meu nome por precaução. Olhou para o pai. E então lidamos com Gennady. Já aluguei um apartamento em Moscou. Teremos onde ficar enquanto tudo se resolve. Arkady Timofeevich estudou o filho, como se quisesse ter certeza de que aquelas palavras eram verdade. E você voltou para ficar? Timofei pousou a mão no ombro do pai. Voltei para sempre, pai. Para sempre. Sua voz tremia levemente. Chega de fugir de mim mesmo. Sabe, quando vinha para cá, de repente senti com uma clareza que estava voltando para casa. Não para um país, não para uma cidade. Para casa. Para minhas raízes. Seus olhos brilharam, algo raro naquele homem contido, acostumado a esconder as emoções. E percebi quanto perdi quando parti. Melhor tarde do que nunca, murmurou Arkady Timofeevich. Sua mãe ficaria feliz. Ela sempre acreditou que você voltaria. Ficaram em silêncio por um tempo, cada um mergulhado em seus pensamentos. Depois Timofei levantou-se com determinação. Bom, aqui está o plano. Amanhã eu venho com os papéis da sua alta. Partimos para Moscou, e de lá agimos conforme a situação. Com Gennady eu mesmo me entenderei. Seu tom era resoluto. Afinal, irmão é irmão. Não é um estranho. E naquele momento Arkady Timofeevich sentiu algo pesado e opressivo, uma sensação de desespero que o acompanhava desde que fora levado ao asilo, dissipar-se como névoa ao sol. Era como se, de repente, uma claridade se abrisse à sua frente, iluminando o caminho. Enquanto isso, a notícia de que o pai havia fugido do asilo chegou a Gennady no meio de uma reunião de negócios. O telefonema alarmado da diretora de Zolotaia Ozen o obrigou a interromper uma negociação importante e partir apressadamente para o campo. Ao chegar ao estabelecimento, Gennady já traçava mentalmente um plano de ação. Mas a primeira coisa que viu ao entrar no saguão foi a figura imponente de Timofei, de costas, conversando baixinho com o pai e um velho de barba grisalha junto à janela. Timofei virou-se, como se sentisse o olhar do irmão. O ar ficou pesado. Não os separavam apenas anos de distância, mas também mágoas não ditas, conflitos infantis enterrados fundo, visões de mundo opostas. O irmão mais velho finalmente apareceu, disse Timofei, quebrando o silêncio. E para surpresa de Gennady, não havia raiva em sua voz, mas uma amargura cansada. Arkady Timofeevich levantou-se do banco, tentando amenizar o clima. Gena, você chegou na hora. Precisamos conversar a sério. Vasily Prorovich, depois de uma tossida discreta, afastou-se, deixando a família a sós. Entraram no quarto de Arkady Timofeevich pequeno, mas que agora parecia ainda mais apertado pela tensão no ar. O que está acontecendo? Gennady dirigiu-se ao pai, ignorando deliberadamente o irmão. Recebi uma ligação da administração. Disseram que você sumiu ontem. Depois voltou com uma mulher qualquer. Você está em seu juízo perfeito? Ele não deve satisfação a ninguém, retrucou Timofei seco. Isso aqui não é uma prisão, e ele não é um prisioneiro. Calha a boca. Explodiu Gennady. Onde você esteve todos esses anos? Eu que cuidei de tudo. Eu que resolvi todos os problemas. E agora você aparece do nada, como se nada tivesse acontecido, e ainda vem dar lições. Os olhos de Timofei faiscaram perigosos. Resolvi, diz você? Como resolveu, por exemplo, o caso da casa do meu pai? Ou do gato dele? Você não entende. Gennady afundou na beira da cama, de repente envelhecido, os ombros curvados como se o ar tivesse sido sugado de seu corpo. Estou à beira da falência, murmurou. Os negócios foram de mal a pior nos últimos anos, e ainda por cima um fornecedor me traiu com um lote grande. Os credores estão em cima, ameaçando penhorar tudo. Pensei em alugar a casa por 6 meses, me virar como pudesse, e depois devolver tudo ao normal. Suspirou.
Por isso afastei o pai. Para que não atrapalhasse. Timofei balançou a cabeça. Ele realmente precisava de tratamento, argumentou Gennady fraco. Tratamento sim, concordou Timofei. Mas não de um encarceramento vitalício entre quatro paredes. Chega, meninos! A voz de Arkady Timofeevich cortou o ar, firme, embora baixa. Não nos reunimos para revirar velhas feridas. Ele abriu a gaveta da mesinha de cabeceira e retirou uma pasta com documentos, a mesma que Svetlana, neta de Vasily Prorovich, lhe trouxera mais cedo. Gennady disse, olhando nos olhos do filho mais velho. O que você fez foi ilegal. Não tinha o direito de... Você não tinha o direito de dispor do meu patrimônio sem procuração, continuou Arkady Timofeevich, estendendo os documentos ao filho. Alugar a casa, me expulsar dela. Tudo está aqui, detalhado. Gennady percorreu os papéis com os olhos, e seu rosto se contorceu em uma careta amarga. Então foi assim que resolveram me domesticar? Ironizou com um riso seco. Me expor à vergonha pública? Acham que eu não tenho problemas suficientes? Ninguém quer te envergonhar, Timofei surpreendeu a todos com a suavidade da voz, sentando-se ao lado do irmão. Mas também não deixaremos nosso pai preso nessa jaula. Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. Pensei muito durante o voo de Praga. Sobre nós, sobre a família, sobre como chegamos a esse ponto. Minha mãe sempre dizia, família é quando todos se apoiam, e nós dois fugimos cada um para seu lado. Gennady olhava para ele com desconfiança, como se esperasse uma armadilha. Por que decidiu voltar de repente? O que aconteceu com sua vida perfeita na Europa? Timofei sorriu com tristeza. Entenderá depois de tanto tempo que não correrá para algo, mas de algo, da responsabilidade, das memórias, de si mesmo. E a felicidade não estava lá. Quero voltar para casa, Gena. Para as raízes. O silêncio pairou sobre a sala. Arkady Timofeevich observava os filhos, tão diferentes, tão iguais. Teimosos de caráter forte, mas no fundo ainda os meninos que ele e Lisa haviam criado para a bondade e a justiça. Nossa mãe nos daria uma surra, murmurou Gennady e sua voz embargou. Por termos chegado a esse ponto. Com certeza, concordou Timofei. Lembra como ela nos fazia fazer as pazes depois das brigas? Exigia que nos olhássemos nos olhos e apertássemos as mãos. De repente Gennady estendeu a mão. Timofei assegurou sem hesitar. Está mesmo disposto a me ajudar depois de tudo? Estou, respondeu, simples. Somos família, não importa o que aconteça. Arkady Timofeevich sentiu o peso que oprimia o peito há meses começar a se dissipar. Via seus filhos, agora homens, com rugas nos cantos dos olhos e fios brancos nas têmporas, e reconhecia neles o reflexo de sua própria juventude, de suas esperanças, de sua vida. Certo, Timofei esfregou as mãos com energia. O plano é o seguinte, amanhã tiramos papai daqui com todos os documentos em ordem. Já falei com a administração. Depois vamos a Moscou regularizar tudo no cartório. E daí? Daí decidimos o que fazer com a casa, completou Arkady Timofeevich. Precisamos conversar com os atuais inquilinos. São bons rapazes, acrescentou quase com orgulho. Cuidaram bem da casa e até acolheram o marquês. E o que aconteceu com o marquês? Gennady perguntou, e pela primeira vez em muito tempo sua voz soou genuinamente interessada. Arkady Timofeevich sorriu. Me espera como sempre esperou. O retorno não foi o triunfo que Arkady Timofeevich imaginara em seus sonhos. Houve a burocracia dos papéis, a correria com as malas, longas conversas com advogados. Mas quando o carro de Timofei finalmente parou diante do portão conhecido, e ele pisou na terra natal não como visitante, mas como dono legítimo, algo dentro dele se reajustou. Marjana e Dmitri os receberam no alpendre, constrangidos, sem saber como agir naquela situação incomum. Entrem, Arkady Timofeevich os convidou para sua própria casa. Agora sou eu o anfitrião, e vocês, os convidados. Enquanto tomavam chá preparado por Marjana no antigo bule de família, a conversa fluiu para o futuro. Timofei, batendo a caneta no caderno com ar prático, expôs suas ideias. O contrato de aluguel está cancelado. Papai volta para casa. Eu me transfiro para o escritório de Moscou e vou morar aqui, ajudar com as coisas da propriedade. Dmitri e Marjana trocaram um olhar. E nós? Perguntou ela hesitante. Sabemos que devemos sair, mas nos apegamos a este lugar. Temos uma proposta. Dmitri inclinou-se para a frente. Lembram do galpão no fundo do terreno? Aquele que usam como depósito? Poderíamos reformá-lo por nossa conta, transformá-lo em moradia, e ficar como inquilinos. Marjana completou animada. Eu abri um ateliê de pintura para as crianças da vila. Elas vêm 3 vezes por semana. A luz na varanda é perfeita e os pequenos têm tanto talento.
A neta da Zenaida, Nasha, é uma promessa. E eu, acrescentou Dmitri, sou um bom marceneiro, mas nunca aprendi os segredos que o senhor domina, Arkady Timofeevich. Gostaria de ser seu aprendiz. Timofei olhou para o pai. A decisão é sua. É a sua casa. Arkady Timofeevich refletiu. Aqueles jovens em tão pouco tempo haviam amado sua casa não como um teto, mas como um lugar com alma, com história. Cuidaram de seus pertences, zelaram pelo gato, cultivaram o jardim e agora o fitavam com esperança, como crianças temendo um não. Uma casa vive quando a gente nela, disse devagar. É grande demais para mim e Timofei. Mas se vocês ficarem, apontou para o galpão. Ele é sólido. Construí com madeira de lei. Dá para reformar, sim. De verdade? Marjana iluminou-se. Não vão se arrepender. Seremos os melhores vizinhos. Dmitri apertou a mão de Arkady Timofeevich com emoção. Obrigado. Para ser sincero, já não esperávamos. Achávamos que teríamos de ir embora. E para onde iriam? Arkady Timofeevich sorriu. Do destino não se foge. E o destino, claramente, os havia trazido até ali por um motivo. Marquis, que dormitava o tempo todo no colo do dono, esticou-se, bocejou e pulou para o sofá, acomodando-se entre Arkady Timofeevich e Timofei, como se costurasse com sua presença peluda aquele novo acordo. Até o gato à prova, riu Timofei. Naquele instante, Arkady Timofeevich sentiu algo claro e quente se espalhar pelo peito. Os filhos ao lado, a casa intacta, e até estranhos que já não pareciam tão estranhos, tornaram-se quase família pelo amor compartilhado àquele pedaço de terra, aquelas paredes que guardavam memórias de gerações. O tempo e o trabalho conjunto haviam dado frutos. Gennady, que antes falava apenas de dívidas e prazos, agora dividia sonhos. O filho mais velho, os planos para o verão, a ideia de reformar o celeiro para virar um ateliê. As preocupações financeiras não haviam desaparecido, mas já não pesavam como antes. Era como se, ao investir não só dinheiro, mas também confiança na terra e na família, ele tivesse encontrado um equilíbrio que o dinheiro sozinho nunca poderia comprar. Marquês, indiferente às mudanças econômicas, continuava seu reinado preguiçoso ao sol. Deitado aos pés de Arkady Timofeevich, abria um olho de vez em quando, como para checar se o mundo ainda girava no lugar, ou melhor, se seu humano ainda ocupava o mesmo lugar no sofá. Em um ano, o gato engordara com as sobras da mesa e as carícias excessivas, mas mantinha a postura de um aristocrata decadente, a cauda sempre impecavelmente enrolada, o bigode erguido com dignidade. Até a barriga proeminente parecia um acessório de status, prova de que ali reinava a abundância. Foi então que o telefone vibrou no bolso de Arkady Timofeevich. O aparelho, presente de Timofei com teclas grandes e letras nítidas, para não forçar a vista, papai, exibiu um nome familiar na tela. Ele ajustou os óculos com dedos trêmulos, como se o gesto pudesse tornar as letras mais claras. Gennady, meu filho, que bom ouvir você e sua voz saía rouca, mas o sorriso era genuíno. Claro que vem no sábado. E traga valha, é claro. Aqui cabe todo mundo. Fez uma pausa, ouvindo as preocupações do outro lado da linha. Não, estou bem. O Timofei cuida da minha pressão como um enfermeiro, e a Zinaida Petrovna. Ah, você conhece ela. Se eu espirrar alto já está batendo na porta com um chá de camomila. Ri baixinho. Até sábado então. Estaremos esperando. Desligou o telefone e fechou os olhos, deixando o sol aquecer o rosto. Sobre a mesinha de madeira, entre xícaras de chá já frio, estava a fotografia de Elisaveta. Aquela mesma que ela lhe mostrava nos sonhos, pouco antes de adoecer. A jovem com os olhos brilhantes, o sorriso que parecia guardar um segredo feliz. Arkady Timofeevich tocou levemente o vidro da moldura como se pudesse atravessá-lo. Veja só, Lisa, pensou, dirigindo-se a ela em silêncio. Os meninos voltaram. A casa respira de novo. O jardim está florido, igual você queria. Tudo como sonhávamos, tudo como você sonhava. Por um instante juraria que a foto ganhará um brilho interno, como se Elisaveta, do outro lado do tempo, lhe enviasse um sinal de aprovação. Talvez fosse apenas o reflexo do sol na moldura. Ou talvez não. Vovô, olha o que eu fiz. A voz aguda do menino vizinho o trouxe de volta. Correndinho, o garoto estendeu um desenho colorido, onde linhas tortas mas cheias de entusiasmo retratavam a casa com seu telhado verde e o jardim em flor. Ficou ótimo, TSSHK. Elogiou Arkady Timofeevich, usando o apelido carinhoso que inventara para o menino, uma brincadeira com as iniciais do seu nome. Parece de verdade. Posso dar para o senhor? Os olhos do garoto brilhavam. Claro que sim. Vamos pendurar aqui mesmo na parede da varanda para todo mundo ver.
O menino saiu pulando, orgulhoso de sua obra reconhecida. Arkady Timofeevich colocou o desenho sobre a mesa, segurou-o com a xícara de chá para que o vento não levasse. Mais um pedacinho de vida para guardar. Mais uma memória que aquelas paredes absorveriam. Lembrou-se então das palavras de Vasily Prokhorovich, que nos últimos meses se tornará um visitante frequente. O homem vive enquanto se sente necessário. Quão certa era aquela frase! A casa rangeu levemente como se concordasse, suas tábuas velhas gemendo com o peso de décadas de risos, lágrimas e silêncios compartilhados. Era uma casa que lembrava, que guardava a alma do Suravsky em cada rachadura, em cada prego enferrujado. E continuaria de pé absorvendo novas histórias, novos passos no corredor, novas vozes ecoando pelo jardim. Porque uma casa não é feita só de madeira e tijolos. É feita de quem nela vive e de quem, mesmo ausente, nunca realmente a abandona.